Vamos lá. Então, Romanos, capítulo 13, verso 11 a 14. Antes da gente ler, vamos ver o título que está na tela? Olha aí a sua tela aí, ó, na sua frente aí, ó. Vamos falar junto? 1, 2, 3 e já. Valendo! Despertando do sono. Ó que sermão bom para hoje, né? Tá com sono? Despertando do sono. Então vamos ler o texto que está na tela. Eu leio, os irmãos acompanham. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra. Que Teu Espírito venha sobre nós e iluminar a verdade, para que sejamos hoje aperfeiçoados, corrigidos, moldados, encorajados, Senhor, exortados, Senhor, para que estejamos habilitados, capacitados para toda a boa obra. Abençoa cada irmão aqui, Senhor, que hoje nessa noite possamos ver essa verdade em nossa vida, despertarmos do sono espiritual, despertarmos do sono do comodismo, para que possamos viver uma vida relevante de obediência e uma vida que seja blindada pelo Teu Espírito, que reflete a Tua glória a todos aqueles que precisam. Senhor, repreende o mal no nome de Jesus, que toda distração, que toda concorrência com a Tua voz seja agora impedida e silenciada no nome de Jesus, que só possamos ouvir hoje, agora, a Sua voz, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Queridos, uma frase que resume o que vamos conversar aqui com vocês hoje, essa frase que está na tela, dá uma olhadinha aí. É tempo de despertar do sono e viver em obediência a Cristo, porque a noite está passando e o dia já raiou. Vamos falar junto? Vamos lá. É tempo de despertar do sono e viver em obediência a Cristo, porque a noite está passando e o dia já raiou. Aleluia. Nós estamos então dando sequência à nossa série de sermões. Hoje estamos terminando o capítulo 13 de Romanos. E aqui Paulo vai fazer uma exortação urgente à santidade na prática, à vigilância espiritual e à consciência do futuro, do porvir. A gente chama da consciência escatológica, a consciência do fim. Ou seja, o mundo está caminhando para o fim, e esse fim para muitos será terrível, para nós será glorioso, para muitos parecerá ainda trevas, para nós é o sol raiando, com um novo dia, a chegada do Salvador. E até aqui a gente aprendeu algumas coisas, no capítulo 1 até o 3, a gente aprendeu que Deus revelou a sua justiça através de Jesus Cristo, e Ele então mostrou dentro da sua justiça e dentro da realidade do ser humano, que o ser humano precisava de salvação, mas alcançou o pecador com a sua obra salvífica. E aí nos capítulos 4 e 5 a gente aprendeu sobre a justificação que todo pecador que crê em Jesus tem, a justificação pela fé. Depois nós vimos do capítulo 6 a 7 e 8 que o Espírito Santo habita no crente, e o crente que é regenerado, justificado, ele tem que ter uma vida de santidade, de santificação, e o Espírito trabalhando na vida dele e o preservando dentro dessa realidade de amor. Ninguém poderá separar do amor de Jesus. Nos capítulos 9 e 11, até 11, a gente viu que a história do ser humano, ela faz parte de um plano soberano, em que Deus tem desenvolvido para salvar aqueles que Ele então escolheu, e assim revelar a sua glória, os seus atributos. Então Ele escolheu um povo para salvar, e permitiu, de certa forma, permitiu o restante desse povo se afundar, vamos dizer assim, nos seus pecados e na sua rejeição com relação a Deus. E aí a gente vê que Israel, dentro desse plano,
fez parte aí por um tempo, rejeita Jesus, para que os gentios possam alcançar a salvação e a evangelização chegue até eles. E Paulo então vai dizer que no fim dos tempos, no dia que esse sol raiar, que esse novo dia raiar, é o dia que esses judeus que rejeitaram Jesus vão ver Jesus vindo sobre as nuvens, e ali eles vão crer e terão um encontro com Jesus. No capítulo 12 a gente começa a aprender então como colocar em prática tudo isso dentro de um comportamento ético cristão. A gente aprende então sobre se entregar como sacrifício vivo, como um culto racional, pela renovação da mente. A gente aprende a servir no corpo de Cristo, que é a igreja, com os dons que o Senhor nos confiou. E a gente aprende a ter um amor sincero a Deus, ao próximo e ao inimigo. E a gente então no capítulo 13 iniciou sobre um sermão que para a galera que gosta, né? Submissão às autoridades. A gente falou sobre qual é o papel do cristão em relação às autoridades, governantes, como é que funciona isso, a coisa toda envolve política e tal. A gente falou sobre isso e aprendeu que a gente deve também expressar o caráter de Cristo nas relações com as autoridades. E nesse sentido, pagar impostos, pagar todos os tributos que são necessários na vida em sociedade. E aí Paulo vai falar, não devam nada a ninguém. Foi semana passada que a gente conversou sobre isso. A não ser o quê? O amor. O amor é a dívida que você tem que considerar uma dívida infinita e impagável. Quanto mais você ama, quanto mais você pratica o amor, não pode sair com a consciência tranquila, não. Hoje eu, tô legal, hoje eu amei todo mundo. Não. Paulo vai ensinar que quanto mais você ama, mais você tem que sair com a consciência de que eu precisava amar mais. É uma dívida que quanto mais eu pago, mais eu estou devendo. E eu tenho que ter essa atitude de quem se sente devedor todos os dias do amor a todas as pessoas. Todo mundo entendeu até aqui nosso resumão? E no texto de hoje, então, a gente vai estudar aqui o chamado a viver uma vida que está diante da luz, né, que brilha sobre nós. Que luz é essa? A realidade da volta de Jesus. Nós somos chamados a ter uma vida, que você então vai viver a sua vida no dia a dia, lembrando, considerando o fato de que um dia Jesus virá. Não é viver a vida como se deixa a vida me levar e vamos ver no que dá. Não. Eu vou viver a vida sabendo que estamos indo para o final da história. E o final da história é o dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E Martin Lloyd Jones diz assim: Paulo nos apresenta uma doutrina que arde como fogo. A doutrina que a gente aprendeu até aqui, né, que arde como fogo. E por causa dessa doutrina de Romanos, então essa doutrina exige que a gente viva como filhos do dia, não filhos das trevas, não filhos da noite, filhos do dia. Mais uma vez eu repito a frase: é tempo de despertar do sono e viver em obediência a Cristo, porque a noite está passando e o dia já raiou. Primeiro ponto do sermão, pode colocar na tela, por favor? Hora de despertar do sono. Façam isso, o texto do verso 11, compreendendo o tempo em que vivemos. Olha o que Paulo fala. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Tudo que Paulo estava falando antes, o que Paulo estava falando antes? Sobre respeitar as autoridades, sobre pagar as suas dívidas e amar as pessoas, e aquela coisa toda da dívida do amor que eu falei aqui. Aí ele fala assim: tudo isso que eu estou falando para vocês fazerem, façam como? Compreendendo o tempo que você está vivendo, compreendendo a realidade em que você está inserido, compreendendo o tempo que vivemos. E aí ele explica o que é isso. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Ou seja, a vida transformada, o amor colocado em prática, a obediência às autoridades, pagar os tributos, a viver em amor com as pessoas. Ele alerta, tudo isso deve ser feito à luz da realidade escatológica. Essa palavra escatológica tem a ver com o fim, o estudo do fim, do extremo, do final, sabendo que estamos em direção ao fim. O nosso fim não é o fim dessa realidade que conhecemos, o fim da história como ela é conhecida por nós, mas haverá então uma
nova realidade, uma nova história, vamos dizer assim. Haverá então os novos céus e uma nova terra. Estamos indo para esta direção. Então isso muda a minha perspectiva? Muda. Isso muda a forma que eu vivo? Muda. Porque se você sabe que está indo para uma direção de uma eternidade e que está chegando cada vez mais próximo, você se posiciona, você se afasta do mal, você se alinha com a vontade de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Façam tudo isso que ele já disse, considerando o momento que você está inserido. Alguém pode dizer assim: poxa, naquele tempo, eu lembro, pastor, que você falou, eu estudei, naquele tempo de Paulo, no tempo da igreja iniciando, ali a igreja, ela vivia como se Jesus fosse voltar naquela geração. Eles estavam certos. Mas Jesus não veio naquela geração. Mas é para viver daquele jeito. É para considerar desta forma. É para você viver como se Jesus viesse hoje, amanhã, daqui a pouco. Quando sair daqui, tu não vai nem para casa, Jesus chegou. É estar vivendo com a urgência e com a certeza que Ele virá, isso te sustentando todo dia, mas com a preparação de que pode acontecer a qualquer momento. Por exemplo, eu conversando com o pastor Carlos me orientando, ele sempre fala assim, ó, o obreiro, o pastor, aquele que tem um chamado de Deus, ele tem que estar preparado em duas realidades. Ele tem que estar preparado para uma realidade em que Deus pode te enviar para algum lugar, e você tem que sair daquele lugar onde você está, e Ele pode também te colocar numa situação em que você vai ficar muito tempo naquele lugar que você está. Então, como é que a gente faz? Aí o pastor Carlos falou, e engraçado que não só ele fala isso, outros homens experientes ensinam sobre isso, que o líder, o pastor, aquele que tem um chamado de Deus, ele tem que estar fazendo um planejamento ali com aquele trabalho que ele está desenvolvendo, com aquele grupo que ele está cuidando, de muito tempo, longo prazo, de ficar aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente planeja e espera fazer isso, mas ao mesmo tempo com uma bolsa pronta, com a mochila pronta, para ir embora na hora, a qualquer momento, quando Jesus, o Senhor, falar. Então, pegando essa realidade, para a nossa realidade de crente como um todo, de maneira geral, você tem que estar preparado como que vai viver a sua vida até ficar velhinho, é verdade, mas preparado também para ser chamado a qualquer momento, porque Jesus pode vir, ou você pode fechar os olhos nesse mundo, ou seja, morrer, e quando você morrer, Jesus voltou para você. Esse é o ponto. Então a gente tem que ter uma vida levando em consideração o momento e o tempo que a gente vive. Não é só Jesus virá e isso que vai ser a surpresa, não, você pode morrer, e se você morrer, Jesus veio para você. Entende o que eu estou falando? Ah, mas um monte de gente morreu. Morreu e Jesus veio para elas, nesse sentido espiritual e eterno, vamos dizer assim. Agora tem que estar preparado. Preparado para a volta de Jesus, preparado para uma realidade que pode se impor sobre a sua vida. Então você tem que estar confiante que no final Jesus vence. Já venceu na cruz e completa a sua obra com a volta. E isso te sustenta. Mas você não pode viver como alguém que está dormindo. Paulo vai falar para despertar do sono. Desperta do sono, desperta do piloto automático, desperta da lerdeza espiritual, porque Jesus virá. É isso que a gente está vendo aqui. E o versículo continua, porque agora a nossa salvação, ele está explicando, está próxima, está mais próxima do que quando cremos. Essa salvação que ele está falando é a materialização de uma salvação que ainda está para você de forma espiritual. Ela será materializada na presença de Jesus vindo buscar a sua igreja e transformar esse universo em novos céus e uma nova terra, a cidade santa, a Nova Jerusalém, o julgamento e tudo que está envolvido e que é descrito em vários livros da Bíblia e em Apocalipse. Você precisa estar atento. A nossa salvação está mais próxima do que quando cremos antes. E a tendência que a gente tem Jesus não veio até agora, será que Ele vem mesmo? Não faça isso. Se Ele não veio até agora, é porque está mais perto. É isso que Paulo está falando. Está mais perto dele chegar. E então temos que viver como quem vive uma urgência e uma preparação a qualquer momento. Ele fala assim, não vai ter mais festa Jesus é a rocha, não vai ter mais a Campa Jovem, a Campatim. Acabou! Cheguei!
Já pensou? Mas Jesus, eu tenho que cumprir o planejamento. Que maneiro planejamento? Jesus chegou. Está entendendo o que está acontecendo? Você tem que viver preparado para isso. Você tem que viver acordado e olhando para isso. E enquanto isso não acontece, você está olhando, apontando para isso e vivendo a vida aqui, fazendo as coisas que tem que fazer. Acampa jovem, acampa tim, e sei lá mais o que tem que fazer. PGM, entenderam? Cuidado com seus sonhos, sonhando com a tua carreira, com o teu casamento, com o teu filho, com o filho que você quer ter. Não importa. Sonhe com Jesus, sonhe com a volta dele, será triunfante, será 1 milhão de vezes, infinitamente maior e mais maravilhoso do que qualquer bênção que você pode ter nesse mundo. Ainda que a bênção seja ter uma família linda, ainda que a bênção seja ter uma carreira que Deus te deu, tudo isso Deus dá, e se Ele não der, Ele continua sendo Deus. O que importa é que Ele virá, e está mais perto do que nunca. Desperte, acorde do sono. É tempo de despertar do sono e viver em obediência a Cristo, porque a noite está passando e o dia já raiou. Vale a pena abrir mão, vale a pena perder, vale a pena, aparentemente, aos olhos do mundo, levar um prejuízo, porque nós estamos no lucro, a nossa salvação está mais próxima do que nunca. Aleluia. Segundo ponto. Pode colocar, por favor? Segundo ponto, isso. A noite passando e o dia raiando. Olha o verso 12, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Aqui a noite representa esse mundo de trevas, esse mundo em noite, esse mundo caído que é o império das trevas. E o dia é a vinda gloriosa de Jesus. Você consegue enxergar quando lê esse texto? Você consegue ver com os olhos da fé que nós estamos num momento de noite, porque estamos nesse mundo, mas esse mundo está acabando, esse mundo está concluindo o seu papel no propósito divino, e está chegando o dia que Jesus vai raiar um novo dia com a presença dEle. Vivemos nessa madrugada. Você quer saber que momento do dia, da noite nós estamos? Nós estamos na madrugada, prestes a amanhecer. É isso que Paulo está falando. Você consegue viver como quem está pronto para levantar e partir, porque o sol raiou? É isso, você está naquele momento em que o sol está começando a aparecer no horizonte, para brilhar um novo dia. É isso que Paulo está falando. Vivemos essa madrugada, já vivemos os primeiros raios da aurora do amanhecer. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai observar o seguinte: vivemos entre dois mundos, e é hora de viver com os olhos naquilo que é eterno. Nós vivemos o tempo ainda da noite terminando e o dia chegando, mas é hora de enxergar o dia já brilhando sobre a minha e a sua vida. O verso 12 continua: portanto deixemos de lado. Então, calma aí. Se estamos vivendo dentro dessa realidade, dentro dessa expectativa, dentro dessa esperança que nos sustenta, já percebendo os primeiros raios do nascer do sol, então temos que mudar a nossa postura. É isso que Paulo está falando. Temos que ajustar a nossa postura. Não há mais tempo para debate, não há mais tempo para conversar. Não gostei, você gostou, não sei o quê. Para com isso, Jesus está voltando. É tempo de fazer o que Paulo está falando. Deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Aleluia. Revista-se de Jesus. As obras das trevas são práticas pecaminosas. Ah, pastor, esse texto é pregado há milênios. É verdade. Imagina quantas vezes pessoas tão empolgadas como o Senhor pregaram e Jesus não voltou. Meu irmão, não faça isso. Não faça isso, não raciocine desta forma. Jesus não voltou porque não é a hora. Mas essas pessoas que ouviram essa palavra, para elas Jesus já voltou. Elas não estão mais aqui. Onde elas estão? Elas estão aonde Jesus está. Não perca de vista isso. Jesus está voltando. Não tenta entender de que forma, se Ele vem ou se você é que vai. Não importa se Ele vem ou você que vai. Você vai se encontrar com o Senhor. Esteja preparado para se apresentar diante do seu Criador. E viva como alguém que está preparado para isso acontecer a qualquer momento. Não dá para viver achando que você tem a vida pela frente. Não dá, ainda que tenha. Adolescente que nunca pensa que tem coisa pela frente. Adolescente acha que eu vou fazendo e vai dando tudo certo. Até que atravessa ali na rua e dá tudo errado. Então assim, meu irmão, vai vivendo como que você tivesse a vida pela frente, sim. Mas viva como que Jesus está te chamando, está chegando. O sol está
brilhando, o sol está raiando. E a posição que Paulo diz que a gente deve ter é deixar de lado as obras das trevas. Ah, mas eu tenho uns amigos. Não tem não, teu amigo é Jesus. Não, que eu tenho o negócio da faculdade, o negócio da escola, tem nada não. O que tem é o plano de Deus na sua vida. Quando você percebe essa realidade que é muito maior, você joga fora tudo que não presta. Você abandona tudo que não vale a pena. Não corre atrás do vento, como diz Eclesiastes. Tudo é vaidade. Você corre atrás é de Jesus. Como disse Spurgeon, o príncipe dos pregadores, as pessoas que estão nas trevas e vivem as obras das trevas, ele disse assim, elas não suportam a luz da santidade de Deus. Ou você é de Deus e tem amor e prazer nas coisas de Deus, das coisas da luz, ou você então, quando vê a luz, você se esconde, porque ela te incomoda. Não tem meio termo. Não tem meio termo. E aqui então, Paulo vai falar das armas da luz. Isso me lembra, eu acho que te lembra também, de Efésios 6. Efésios 6, pastor? Sim, Efésios 6. Não a parte inicial que fala de pais e filhos, mas a parte do versículo 10, que fala da armadura de Deus. Aqui ele falou, armas da luz, em Romanos, aqui onde a gente está estudando, Romanos 13. Mas lá em Efésios ele falou de várias peças dessa armadura, não é verdade, irmãos? Ser revestido das armas da luz é estar revestido da armadura de Deus. A armadura de Deus, resumindo, é o Evangelho, a salvação, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Quer o resumo? Você tem que estar cheio da palavra, cheio do Espírito Santo e tem que ser uma pessoa então regenerada para ter essa proteção completa. Paulo nos chama a uma vida ativa e batalhadora. Quem se reveste de armas, é para quê? O que você acha que é? É para quê? Para batalha? Para guerra? Que guerra? A guerra do bem contra o mal. Ah, legal, então eu sou do time do bem. Como é que é? É na hora que você diz não para o pecado, é a guerra. É na hora que o pecado está à porta, como diz em Romanos, Paulo citando a conversa de Deus com Caim, lá em Gênesis. O pecado está à porta, você deve dominá-lo. Essa é a guerra. Tu pensou que a guerra era o quê? Era um espírito chegando, eu sou o Satanás. Não vai fazer assim com você não. Ele vai chegar bonitão. Ele vai chegar com uma proposta legal. Uma coisa muito legal, que às vezes é até uma coisa correta, mas vai te desviar do projeto que Deus tem para você. E como é que você vence? Porque você vai ter vontade de aceitar isso. Você vai ter vontade de querer essas coisas. Você vai querer abraçar essas coisas. O que acontece? Como é que você vence? Com as armas da luz, com a armadura de Deus. Como que Jesus venceu Satanás na tentação do deserto? Foi com arma. Que arma? A espada do Espírito, a palavra de Deus. O diabo citou o texto, mas ele usou de mentira com aquele texto que era da palavra. Jesus citou o texto com a verdade. A palavra de Deus é a verdade e é viva. E ele venceu o diabo com a palavra. Jesus não venceu o diabo trocando ideia. Não, você sabe bem, veja bem. Não veja bem nada, Jesus falou, está escrito. Não faça isso, não faça aquilo, está escrito. Ah, mas aí o diabo falou, mas também está escrito assim. Aí Jesus, mas está escrito também que não. Então, meu irmão, as armas da luz é o Evangelho na sua mão e na sua boca. É a regeneração e você sendo selado pelo Espírito. E da sua boca sair a palavra de Deus. Está preparado por uma batalha. A batalha pela tua vida. A batalha que quer destruir a tua vida. Ah, mas eu estou batalhando. Vou fazer o Enem, vou fazer a prova, vou arrumar um emprego, vou casar. Meu irmão, essa não é a batalha. Essa é a distração. A batalha é como você vai fazer o Enem, fazer a prova, casar, ter filho, cumprir tudo isso de forma que glorifique a Deus. Essa é a batalha. Essa é a batalha. Pastor, eu consegui, virei médico, professor, não sei o que, casei, tive filho. Para a glória de Deus, esqueci essa parte, perdeu a batalha. Perdeu a batalha. É tempo de despertar do sono e viver em obediência a Cristo, porque a noite está passando e o dia já raiou. Terceiro ponto, por favor, viver de acordo com a luz do dia.
Ainda vivemos nesse mundo de trevas da noite, mas os primeiros raios de sol estão chegando, estão raiando, e você já sabe a natureza desse Deus que você serve. Você já sabe como deve agir. Não deve agir como quem anda na noite. E aqui o texto vai dizer: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, e não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Então aquele que vive na luz do dia, aquele que já enxerga a luz de Jesus raiando sobre a sua vida, ele olha para essa noite desse mundo e ele diz: não, ele não se envolve com isso. Com as armas da luz, ele vive como quem está de dia. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós estamos andando no vale da sombra da morte, mas Deus está nos avisando: aguenta mais um pouco, o vale está acabando, a passagem, a história está terminando. Então suporte, resista com as armas da luz, e com as armas da luz, aquelas trevas à sua volta se tornam em dia, até o momento em que Jesus virá, e tudo será pleno, como deve ser. O pastor Paul Washer diz assim: não se pode andar com Cristo e flertar com o mundo. Isso Tiago vai dizer também. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, mas pastor, é muito difícil, nós estamos nesse mundo. Não, o que é que Jesus orou sobre nós no mundo? Ele orou assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então você passa por esse mundo de trevas, com as armas da luz, tudo vira dia ao seu redor, e você então é liberto e livre do mal, e vence, até a hora que Jesus chega. Amém? Quarto ponto, pode colocar: revestir de Cristo e vencer a carne. A gente falou de usar as armas, de revestir das armas da luz, e aqui revestir de Cristo. Veja, em vez de estar envolvido na imoralidade, nas coisas da noite, que era o verso 13, no verso 14, diz assim: pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Sabe qual é o problema nosso? Não é só que a gente peca, a gente premedita. Sabe o que significa isso? A gente planeja fazer o errado. E depois ainda fala para Deus assim, na maior cara de pau: ai, foi muito rápido, eu nem percebi. Você planejou, você ficou ali pensando, matutando. Antes de agir, você pensou: ah, pastor, como é que eu controlo o que eu penso? É verdade, o primeiro pensamento, para quem já estudou sobre isso, eu vou reforçar aqui. O primeiro pensamento que vem na nossa mente, ele não é pecaminoso. Por mais que ele seja errado, por mais que seja uma coisa errada, ele não é pecado, porque você não tem o controle do primeiro pensamento. Mas a partir do primeiro, você identifica: isso não é de Deus. Qual é a guerra agora? A guerra é que veio um pensamento e você deve rejeitá-lo. Pensei que a guerra era eu puxar uma espada e sair por aí, igual um caça-fantasma. Não. Isso aí é coisa de filme. A guerra está na tua mente. Por isso que Paulo falou no capítulo 12, de transformação da nossa mente. O pecado vem aqui, a ideia errada da carne vem aqui, Tu pensou a coisa errada, viu a coisa, pensou. O que tu faz? Se tu é de Deus, começa a louvar a Deus, começa a orar, começa a pensar com as coisas do alto, que diz a Bíblia. Pensar nas coisas de Deus e não pensar mais. Mas o que tu faz? Tu planeja. Aí quando tu quer pecar, veio o pensamento errado, aí tu fica: realmente. Aí começa, dá atenção para aquilo, e aquilo vai crescendo, vai crescendo. Aí quando isso acontece, Jesus vai dizer que você já pecou, antes mesmo de fazer, você já pecou. Então tem uma guerra, tem uma batalha, pela tua mente. E aqui, Paulo deixa claro: pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus. Meu amigo, veio o pensamento errado, tu fala assim: não sei o que eu faço, mas eu tenho que pensar em Jesus. Me dá a Bíblia, eu vou orar, bota um louvor, bota uma coisa para pensar em Jesus. Não posso ficar pensando nisso. Como é que você controla? Não sei. Procura Jesus, ocupa a sua mente de Jesus. Aí sabe o que tu faz? Tu não dá atenção.
Ah, tá tranquilo, a gente vai levando. Vai levando para tu ver o que acontece, seu levado. Vai levando. Esse é que é o problema. Que tu não dá moral. O negócio vem e aquilo fica voltando na tua cabeça. Depois que volta, aí tu já está pecando. Revistam-se do Senhor Jesus. Como John Owen disse, mate o pecado ou ele te matará. É isso que ele diz. É isso que essa frase dele expressa a urgência e o perigo do pecado na sua mente. Ele está fraco ainda, está só na mente. Aí tu vai dando atenção e alimentando. Vira um monstro. E aí eu quero ver. Mata ele enquanto está pequenininho, filhotinho. Deixa ele, sabe como? Não alimenta, deixa ele morrer de fome. Vê aquele pensamento, pensa em Jesus, glória a Deus, acabou. Morreu de fome aquele pecado. E sumiu. É assim. Essa é a chave para uma vida santa, estar revestido de Cristo. Ser moldado pela sua graça e pelas virtudes que só Jesus tem. Paulo aqui, ele nos adverte a não planejar como fazer as coisas da carne, como satisfazer. Planeje as coisas de Deus, meu irmão. Planeje como vencer os desejos da carne. Como eu digo, se o seu fraco é dinheiro, faz um planejamento espiritual. Não vou mexer com dinheiro, olha que bênção. Deixa outra pessoa mexer para você. Se o teu fraco é a imoralidade sexual, se afasta da tentação. A minha tentação é porque eu fico no meio de um monte de mulher, não sei o quê. Então sai. Ah, mas é o meu trabalho, pede demissão. Planeje as coisas de Deus e vença o pecado. Do que ficar planejando. Aí o que é o planejamento do pecado? Né? Aí eu vou dar conta. Aí começa a se explicar. Não, eu dou conta, eu vou ficando. Aí vai ficando e o negócio te pega. E o negócio te pega. Não se esqueça de José. José é um ótimo exemplo. José não ficou de papo com a mulher de Potifar. Ficou, gente? A mulher partiu para cima dele, ficou doida, quis agarrar ele. No último minuto, agora ela estava lá pegando de tudo, ele querendo ir embora, ele caiu fora. Saiu correndo tão convicto que a mulher segurou a roupa dele e saiu pelado. E aí? Ele fez certo. Mas deu tudo errado, mas fez certo. Mas na vida do crente é assim, eu faço certo, dá tudo errado. Ah, aprendeu. Jesus não fez tudo certo e não deu tudo errado, ele não morreu nesse sentido. Ele fez tudo certo. E o que aconteceu com Jesus? Morreu. Mas o que aconteceu depois? Ao terceiro dia, ressuscitou. José fez tudo certo e deu tudo errado. Virou escravo, culpado de um crime que não cometeu. Não satisfez a carne de estar com a mulher do Potifar, mas levou a culpa como se tivesse feito. No final Deus levantou ele e ele foi colocado como o segundo no comando do Egito. Criaram um cargo que nunca existiu. O segundo no comando lá, o governador. E ele foi bênção para aquela nação do Egito e para a geração do povo de Deus que precisava sobreviver da praga, da fome, que dali viria o Salvador nas gerações futuras, é Jesus Cristo. E cumpriu o plano de Deus. Não se esqueça disso, você vai dizer não para o pecado. Pode ser que naquele primeiro momento ainda dê errado. Quer ver um exemplo? Se a tua tentação é lá no teu emprego, tu vai pedir demissão. O que vai acontecer depois? Vai ficar sem dinheiro, sem sustento, sem trabalho. Deu errado, aparentemente. Mas você foi fiel a Deus, mas Deus vai te honrar. Enquanto não tiver emprego, não vai ter fome, não vai rasgar a roupa, não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida, não vai ter fome, não vai ter sede. Vai dar tudo certo de alguma forma. Se Deus te quiser como escravo, você vai ser escravo para a glória de Deus. Mas obedeça à vontade de Deus. Diga não para o pecado. O diabo vai esfregar na nossa cara assim: aí viu, valeu a pena dizer não para o pecado, olha onde tu está. O diabo vai falar isso no estilo carioca, né? Onde tu está, malandro? Esse é o diabo carioca. Entendeu? Ele vai falar isso. O que é que tu vai falar? Tu que se deu mal, sai para lá, Satanás. Estou brincando, vamos falar assim não. Não precisa nem falar nada com Satanás. A gente não tem que conversar com o diabo. Deixa o diabo ficar no vácuo. Você tem que falar com Deus. E o diabo vai jogar na tua cara e você está só olhando para Jesus. Você está olhando para o Senhor. Na hora certa, o Senhor vai se levantar. É como o Jó falou, né?
que ele tinha certeza que um dia o Redentor iria se levantar. Eu sei que o meu Redentor vive, não é isso que Jó falou? E eu tenho certeza que ele vai se levantar. Não é isso que a gente está falando hoje? Eu sei que o meu Redentor vive. No último dia, ele vai aparecer, ele vai se levantar. Amém? Mate o pecado ou ele te matará. É tempo de despertar do sono e viver em obediência a Cristo, porque a noite está passando e o dia já raiou. Pode passar, por favor? O que a gente aprende com tudo isso? Muita coisa. Só 3 lições para hoje. O que eu faço com tudo isso que você falou, pastor? Olha lá, primeiro ponto. Viva de acordo com o seu tempo. Qual é o tempo que você está vivendo? O tempo de que se aproxima a volta de Jesus. Amém? Nós não podemos viver com sono. Nós não podemos viver distraídos. Nós não podemos viver no piloto automático. Você não sabe, eu te digo, Deus permitiu a pandemia. E olha só, não estou falando só de doença não. Toda a loucura que foi a pandemia, a doença, os governantes, os médicos, a ciência, todo mundo ficou doido no mundo. Uma série de maluquices que rolou. Não foi só a doença. Deus permitiu aquela loucura toda para te despertar do sono. Para me despertar do sono. Cuidado para tu não dormir de novo. Viva de acordo com o seu tempo. Você compreende que você está vivendo entre a primeira vinda de Jesus e agora a segunda vinda de Jesus? Você está nesse momento e se aproximando para a vinda, a segunda vinda de Jesus. Viva como quem sabe que o rei está voltando. Que a gente brinca, imita lá o pessoal da antiga. O pessoal da antiga estava certo. O pessoal da antiga cantava: o rei está voltando, o rei está voltando. E a gente ficava rindo porque cantava de um jeito engraçado. Mas ele estava certo, errado é você que dorme. Ele estava desperto. Então vamos cantar do jeito de um velho, do jeito de uma criança, não importa. Vamos cantar, viver e proclamar de acordo com essa verdade. O rei está voltando. Viva de acordo com o seu tempo. Segundo ponto, abandone as obras das trevas. Examine toda a sua vida, irmão, com honestidade, assim, olha cada detalhe da sua vida à luz da palavra. Faça isso de tempos em tempos. Faça uma revisão da sua vida. A gente que tem carro tem que fazer revisão do carro. A gente que estuda para uma prova tem que fazer revisão da matéria para fazer a prova. Você está sempre fazendo revisão do seu corpo, da sua saúde. Faça uma revisão da sua vida espiritual. Avalie, faça o autoexame. Existem hábitos, faça essa pergunta, analise. Será que não existem hábitos ocultos na sua vida? Que ninguém vê, mas você está vendo. Atitudes impuras, pensamentos. Algumas concessões que você faz, deixa passar, para evitar a confusão, sei lá, a fadiga. Algumas coisas que desonram a Deus. É hora de acertar os detalhes. Não apenas as coisas mais evidentes. Se você tem coisas grandiosas, evidentes, que estão erradas, corrija, porque está na cara de todo mundo. Mas tem aquelas pequenas que ninguém vê, tem que corrigir também. Arrependa-se hoje e deixe todas essas coisas aos pés da cruz de Jesus. Terceiro e último aprendizado, para a gente terminar. Revista-se da luz de Cristo. Então, repare, entender o tempo que você está vivendo e viver de acordo com esse tempo, ok, viver com obediência e tal, abandonando as obras das trevas, examinando cada coisa e jogando fora, jogando aos pés de Jesus. E o que eu faço? O que é que eu coloco no lugar? Você tirou a sujeira da sua vida, o que é que vai colocar na sua vida? A luz. Revista-se da luz de Cristo. Revestir-se de Cristo, irmãos, é fortalecer-se nele todos os dias. Que a gente possa se envolver com a palavra dele, com a oração, com a comunhão da igreja, dos irmãos, é o PGM, é tudo que a gente marca, que a gente tem que estar junto. Por que a gente tem que estar junto, irmão? Porque a gente é ruim, porque a gente é fraco, porque ser membro da igreja não é ser igreja é estar junto. Membro separado do outro membro apodrece. Nós somos um corpo. Eu quero vencer o pecado. Ande junto de quem está lutando a mesma luta que você. Ande junto de quem está olhando para Jesus. E Ele vai te mostrar onde é que está, que tu está meio perdido. Ande junto. Vista-se de Cristo para resistir ao mundo, ao pecado.
E a palavra ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É tempo de despertar do sono e viver em obediência a Cristo, porque a noite está passando e o dia já raiou. Para concluir, pode colocar, por favor? Para concluir, irmãos, como já falamos aqui bem claramente, a noite está indo embora. A luz de Jesus já raiou, já é possível ver. Esse dia glorioso se aproxima. E a pergunta que eu tenho que fazer para mim, em primeiro lugar, e também para você aqui: você está acordado ou está dormindo? É preciso, como Paulo ensinou aqui, despertar. Deus nos chama hoje para despertar. Deus nos chama hoje para viver como quem entende o tempo que vive. Temos que viver como quem foi comprado por um alto preço, irmãos. Como quem está preparado para a volta de Jesus, as bodas do Cordeiro. Uma palavra para você que não é crente. Uma palavra para você que está aqui ou acompanha pelo vídeo e não entregou sua vida para Jesus ainda. É tempo de despertarmos desse sono. Precisamos sair desse comodismo. Você ainda está vivendo na escuridão do afastamento de Cristo? Ouça, Jesus é a luz do mundo. Ele ilumina a sua vida. Tudo o que você achava que estava vendo é mentira. Quando Ele brilhar sobre você, você vai ver que é outra coisa. Ele vai mostrar o que está ruim, mas Ele vai mostrar a solução também. Ele morreu para nos salvar do pecado. Creia em Jesus hoje. Confesse Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida e seja salvo. Creia. Hoje é dia de acordar. Hoje é dia de enxergar a luz. Uma palavra para a gente que é crente. Também precisamos estar atentos, porque somos tentados a adormecer. Uns dormem no sermão. A gente dorme na vida, na luta, está dormindo na batalha. Meu irmão, como você pode dormir na batalha? O guerreiro, e isso no Velho Testamento a gente vê, o guerreiro ele não se abaixa para beber água e para de olhar para a guerra. O guerreiro se posiciona olhando e bebe a água. Jesus é a água da vida. Tem água para você, tem água inesgotável, mas não tire os olhos da batalha. Olhe para Jesus e olhe para a guerra. Reavivar a nossa fé, irmãos, é ajustar a maneira que a gente serve ao Senhor. Estar olhando para os desafios e olhando para as batalhas é estar atento e vigilante, sabendo que a gente é fraco, mas Jesus em nós é forte. Que a gente possa estar acordado. É tempo de nos revestirmos de Jesus, porque Ele está voltando. Nós estamos então, irmãos, vivendo essa madrugada. Estamos na madrugada. Eu gosto tanto da madrugada. Quando chega aquele horário, 5 horas da manhã, está perto do dia a nascer. É lindo. Eu já posso ver, quando você olha para o céu está limpo, começa os primeiros raios, as primeiras cores do sol. Começa aquele rosa, aquele amarelinho, chegando no meio das trevas, brilhando, apontando da onde vem. O amanhecer já rompeu, queridos. Pela fé você pode ver o sol da justiça, Jesus Cristo, brilhar sobre nós. O sol da justiça logo vem, e esse dia vai brilhar. Mas você já pode ser sustentado por esse dia antes mesmo da hora chegar. É tempo de despertar do sono e viver em obediência a Jesus, a Cristo, porque a noite está passando e o dia já raiou. É como diz o hino das mensageiras: raiará, não é isso? Novo dia de glória, é isso mesmo. Aí elas cantam raiará, elas gritam raiará na hora do batismo, ninguém entende. Raiará, o pessoal, o quê? Raiará, raiará o novo dia de glória. Levanta e resplandece, não é isso? Porque é chegada a tua luz. Efésios 5,14 diz assim: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Nós estamos vivendo esta realidade. Não olhe para o mal, não dê mais atenção do que deve. Olhe para o Salvador que brilha sobre o horizonte, mas não
subestime a batalha. Que o Senhor nos desperte com a sua luz, nos revista com a sua força e nos mantenha fiéis até que Ele venha. Desperta, desperta, acorda, Cristo vai te iluminar. E que para tanto o Senhor nos abençoe. Eu quero cantar uma canção e terminar esse culto.